Então, bom, boa tarde a todo mundo. Já 5 minutos para o horário de acabar. Mas eu vou tentar ser breve. Eu me chamo Silvia e faz 25 anos que eu ajudei a criar e continuo de diversas formas atuando na Associação Educacional Lago. E eu não vim aqui apresentar a Lago. Eu vim aqui responder a pergunta feita na mesa, né? O desafio aqui desse encontro aqui. Eu estou achando absolutamente incrível. Mas se eu tivesse, quando eu desenvolvi essa... Para responder a essa pergunta, claro, eu peguei tudo que eu aprendi nesses 25 anos de Lago, fora tudo que eu já tinha como professora. Eu me formei em física pela USP, e aí com a física, ensino vacina no Brasil, né? Você dá aquele pedido para ele pegar o roubo o resto da vida. Eu, indignada com isso, ajudei a criar a pós-graduação de ensino de física na USP, continua sendo a única pós nessa área, e sou uma professora entusiasmada, que vocês podem ver. E aí, mais para frente, quando eu fiz a gente criou, a gente teve que fazer a pós, né? Não basta criar, tem que fazer isso. Enfim, eu fui dedicando a isso, depois tinha uma matéria meio atrapalhada. Mas a minha principal fonte é a escola pública, e essa ONG, ela trabalha, principalmente trabalha também com organizações educativas, ONGs educativas, e às vezes até com alguma escola particular que pega alguma coisa. Mas a grande especialidade da escola pública, eu queria até dizer aqui que está aqui uma das pessoas que começou, Marlene, por favor, fique de pé. A Marlene hoje é a diretora realmente de trabalho, mas ela é diretora de escola pública. Todos os nossos técnicos, vamos dizer, que ajudam outros professores ou diretores, são, em 99% dos casos, sou uma exceção, que não estou mais lá, mas são educadores de escolas públicas, tá certo? E alguns até atuam também em ONGs educativas, mas essa é a marca. Então, ele está sentado, ele está em serviço, e ele está sentado ao lado de alguém que conhece as ruas, sabe a linguagem, sabe a realidade. Então, bom, mas eu vim responder com alguma coisa desse grande desafio aí. Então, eu vou usar como experiência, como fundamento, aquilo que a gente aprendeu muito, esse diálogo. A escola, ONG e família é uma coisa das mais importantes, das mais preciosas quando você consegue chegar lá. Com mais frequência, você vai chegar pelo menos na escola e família, com menos frequência na sociedade que está ali organizada, né? E pela Lago que eu trouxe essa experiência aqui. Bom, então, o que a gente vê? Seria muito bacana poder estar envolvendo os educadores e a função social, de organização social, família e escola, para trabalhar juntos pelos jovens. E aqui jovem no sentido de criança até, 0 aos 25, pelo menos. Os mesmos educandos, no mesmo contexto que eles estão. Então, seria muito bacana, e a gente sabe que a escola pública, ela ganha muito quando ela consegue se aproximar disso, apesar das dificuldades. A nossa pergunta mais importante é a seguinte: o que seria o fundamental para mudar o setor socioeducativo? O que é o fundamental? O educador. A nossa constatação, sem a menor dúvida, é o educador. Então, não tem educação à prova de educador. Né? Se eu trouxesse alguém aqui, imagine cada um de vocês, uma pessoa na qual vocês decididamente não confiam. Imagine isso. Pense nessa pessoa. Pense ela entrando por essa porta e querendo dar uma aula aqui para vocês de alguma coisa. Não vai funcionar. A gente aprende, né, de quem a gente valoriza, com quem a gente confia. E é preciso, então, que o educador, no mínimo,
né, ele seja, represente esses valores. Então, eles buscam, os jovens, todos nós, desde pequenininho, a gente busca na família, na sociedade, referência. E nas escolas, os nossos educadores falam assim, a gente precisa de um educador, de um professor, de um gestor, que seja uma referência, né? Quando o jovem passa por isso, ele já tem alguma coisa muito fundamental. Então, isso é fundamental. Tá? Saber o conhecimento, a habilidade, o valor, esse educador, precisa ter isso, e ele precisa, né, na medida do possível, ser uma referência, pode ser uma grande referência, uma referência para um aspecto, vai ser fundamental. Então, muito bem. Ele não é um pau-mandado. Professores são tratados na nossa sociedade brasileira como se fosse possível ser um pau-mandado. Eu ponho faço um projeto no Salvador, de baixo para cima, põe um material bárbaro na mão dele e ele vai ser um facilitador. Não existe isso. Então, não funciona. Ou eles precisam dominar, viver, acreditar. E saber como fazer. Não tem lei. Não tem lei, não tem regra, não tem recurso, não tem decreto, não tem decisão burocrática que vai resolver o problema se o educador não for gente diante de gente. Eu acho que muito do que foi dito hoje aqui é nessa direção, vai nessa direção, e eu sinto que quase como se eu tivesse antevisto o que ia ser dito aqui, porque, né, não tem o que faça resolver. E agora, né? Como é que eu chego lá? E aí? Como é que eu faço? Né? Então, a única solução é você provocar um processo que seja assumido pelo próprio educador. O educador apaixonado, aquele que diz assim, apesar de tudo, eu insisto, eu quero, eu vou fazer. Ele luta, ele conquista, ele tem que apoiar aquele projeto, aquele material, ou coisa e tal, ele tem que se empenhar. É a única solução. Se não for isso, olha, não tem. Né? Não tem como. Ele precisa perceber quando, se tem um processo que vai falar, agora nós vamos mudar, tá certo? Aqui não vamos mudar. Primeira coisa, ele tem que sacar que aquilo é o que ele sempre desejou, né, para desempenhar. Ele tem que ter esperança e confiança. Porque hoje em dia o sistema todo tirou tanta confiança quanto a esperança do educador. Nesse sentido, não rola. E ele precisa conceber, visualizar os caminhos estratégicos. Ele precisa saber construir junto. Muito bem. Uma das coisas principais que a gente encontra que a nossa sociedade, ela tem em certas circunstâncias e não tem outra, e ela tem dificuldade, é com o diálogo verdadeiro. Né? Então, eu peguei uns quadrinhos aqui, baseado em Paulo Freire, que tem umas sacadas muito interessantes que a gente, geralmente, a gente ouve falar em Paulo Freire, vive aquela coisa, que viajei o escambau, e você não consegue saber exatamente o que se trata. Esse pedacinho aqui, né, então, isso é a faculdade de pedagogia, às vezes essas coisas que esse pedacinho aqui, eu queria só que é uma coisa assim, muito que vai lá no papel, precisa prestar bem atenção, que vai no fundo. Então ele fala assim, bom, o que é o diálogo? Eu falo com tu fala com eu, e aí a gente interage, como é que é isso? Quando é que é o diálogo de verdade? Né? Quando é que tem o diálogo de verdade? Então, existe uma coisa que ele chama de solidão e palavreado. Tá? Então tá lá, que acontece, né? E às vezes o professor está lá. Isso. Existe uma coisa que é o palavreado de dominação, que é o padrão, em geral, da nossa escola, formada, como diz no começo da era da industrialização, com base nos modelos ou religiosos ou militares de educação, então divide por faixa de não sei o quê, uma opção de princípios que não tem nada a ver, e vai lá, o cara e fala que é uma coisa para adultos, quando o adulto está interessado, ele não quer que faça esse joguinho que eu estou fazendo aqui, ele quer que o cara chegue lá e dê o recado dele.
é porque ele já está interessado e sabe? Então, esse é o modelo. Você só ouve. O outro ouve, não escuta. Esse é o palavreado de dominação. E ele aí, assim, tem a ilusão que está dominando. Na realidade, não está. Se tiver dominando, seria ter os alunos todo esse direitinho. Não está acontecendo isso. Tá certo? Não rola isso. Isso é uma ilusão ou é um... Né? Tem também uma coisa que ele chama de verbalismo, palavreado. Eu falo e ouço, eu ouço e falo, e fica aquela coisa conversinha, conversar, né? Então é um negócio assim que não... Tá? Sempre é gostosinho, bacaninha, com papo bacana, mas não tem um diálogo mesmo. Então ele fala que o diálogo é pronunciar o mundo. O mundo está aí, ele existe em nós e ele existe fora de nós. Então, ele está lá, e quando eu e você e eu, nós pronunciamos o mundo. Então, nós entendemos, nós trazemos o meu mundo interior e o mundo exterior. Esse é o assunto. A gente é diante do mundo junto. Então, aí você tem o diálogo de verdade. Então isso aqui é difícil de rolar, tá certo? Ele disse, é o encontro dos homens para pronunciar. E, portanto, ele não se esgota naquela ação ali. É uma conquista implícita do mundo pelos interlocutores. Nós estamos juntos, né, conquistando o mundo. Não é uma doação de um para o outro e não é não se faz sem haver amor. Esse é aquilo que eu defino como amor. Não é, ele diz, né, não é um olhar o outro, é os dois juntos olhando o mundo e trazendo isso para si, né? Bonito. Então, vou falar um conceito, uma ideia que a gente tem de poder implantar daqui para diante. Ela, durante 24 anos que ela está atuando, ela vai em várias escolas, ela trabalhou em vários estados do Brasil, fez muitas coisas, e não é uma coisa de escala, porque o professor não pode pagar, a gente está sempre dependendo de ter quem financie, a gente não tem uma coisa em grande escala, porém, a gente acha nessa altura do campeonato, a gente já tem algo para ajudar o sistema, né, quem queira, para poder dar escala. E como é que você dá escala, né? Então, você tem, em cada parte do Brasil, a gente já conhece, sabe que tem. Em cada pedacinho do Brasil, tem alguns educadores que são referência, algumas escolas bárbaras, alguns diretores fantásticos, alguns professores de faculdade de educação que são referências. Essas referências, elas poderiam estar ajudando, né, sentando junto e ajudando a levantar o potencial de desafio daquela situação, daquele educador, daquela escola, propor projetos e depois que a coisa rolasse, celebrar e divulgar. E isso vai ampliando. Então essa é uma ideia que a gente tem. Mas aqui, eu vou falar para vocês que se a gente conseguir constelar, identificar como uma constelação onde estão essas referências, e se a gente conseguisse dar apoio para que isso pudesse passar, né, junto, fazer junto, não é modelo não funciona, porque eu tenho que criar, porque eu não posso pegar o modelo todo. Agora eu posso me inspirar, eu posso pegar a referência. Então isso sim. Então a gente poderia fazer isso. Inspirar transformações. E uma experiência que eu vou contar aqui, muito rapidinho, para dizer uma experiência desse tipo, que eu acompanhei, fiz inclusive tese de doutorado em cima disso, sobre muitas outras teses, muitos artigos, foi um projeto chamado Diálogo e Participação, feito na Brasilândia, uma ONG que puxou, ela queria se entender melhor com as escolas, e ambas, ONG e escola, queriam se entender melhor com as famílias. Então, principalmente a escola, então ele já conseguia bem, mas estou aproveitando. Então, ela partiu de um levantamento da realidade e do sonho de cada um ali, desde os meninos pequenininhos da escola, os pais e tudo mais, professores e tudo. E depois, qual é a realidade, qual é o sonho, e projetos, prioridades que foram eleitos para serem trabalhados. Tem também, foi feito junto, uma revisão,
uma reelaboração do projeto político pedagógico da escola e da ONG também, e plano de ação para conquistar esses sonhos. Tinha esse desenho aí, as crianças ali, teve a Labo atuando enquanto facilitadora, ou trazendo o know-how, tinha voluntários da ONG, da escola, da comunidade, e tinha a PUC com recursos da FAPESP avaliando o que é isso, o que está dando, e ajudando também na relação com as famílias. Resultados. Mudou, houve uma série de descobertas da identidade de cada um, na visão dele sobre si mesmo e também na visão dele sobre o outro. A ONG mudou, a escola mudou a visão sobre o outro, sobre a família, sobre o aluno, sobre si mesmo. E houve mudanças nas pessoas e instituições que, anos depois, a gente vai lá visitar e falar, ali começou, no projeto, foi ali que deu certo. Então, de acordo com eles, todo um sonho realizado, relações, uma relação que persiste, parcerias, melhora a relação, é uma coisa fundamental, porque não é o resultado, isso é o ponto de partida. Quando você começa a melhorar essa relação, aí você começa a ensinar bem. Então, e novo olhar dos educadores que percebem ganho. Isso aqui é alguma das coisas que foram pescadas do processo de avaliação e testemunho das próprias pessoas. Tá? O que ficou para a ONG e para a escola foram todos os educadores que fizeram. Um dos projetos era o seguinte: metodologia não está legal, tanto dos educadores da ONG quanto dos professores. Então foi feito um projeto com os fundamentos da parte pedagógica que a Labo tinha descoberto nesses anos todos. Que, inclusive, se vocês quiserem ver, labo.org.br, vocês vão lá, tem até um livrinho agora, custa $1,99, é isso? Está sendo vendido pela Amazon, com esse, uma série de 7 fascículos, com a historinha, muito gostoso de ler. Então tem essa ideia. Só que todos os educadores da ONG adoraram a ideia de fazer. Os professores, só alguns puderam fazer. E todo mundo sabe porque só alguns puderam fazer. Não preciso nem explicar. Então, todos eles realmente modificou. E eles acharam muito bacana. Né? A equipe de direção à capacidade, crianças e jovens, várias coisas que eles reportaram em publicação do prêmio. E só que agora eu estou no finalzinho, as minhas recomendações. Quais são os grandes entraves aqui? Um dos grandes entraves é o sistema de educação no Brasil, nacional, estaduais e municipais, ele é muito semelhante. Atualmente eu trabalho em Itaituba, Jacareí e Trairão, lá no Alto Pará, né, no médio Tapajós. E é a mesma coisa que eu encontro aqui na periferia de São Paulo, que a gente encontra na Bahia, que encontra em Goiás, no Espírito Santo, em todo lugar. É um sistema muito perverso. Como ele não valoriza e não tem conseguido formar os educadores, estão tentando a educação à prova de educador. Então, engessando, mil regras. Eu tenho milhares de casos, como o pessoal tem para contar sobre essas coisas. Existe uma coisa que é a escola que nasce todo ano. Troca massiva de professores. Não tem organização, não tem empresa que possa funcionar com um turnover que varia entre 40%, 60%, 80% por ano. Então, como é que vocês acham que uma escola pode funcionar? O professor é um professor do jovem ou é um professor da disciplina? A Secretaria de Educação trabalha com o professor como se ele fosse um professor da disciplina. Então, ele é professor de geografia, ele está aqui, depois ele está ali, depois ele está ali, ele é um professor de geografia. Ele não é professor daquela escola. Então, ele não consegue fazer uma aliança com os alunos. Ele está mudando o tempo todo. Ele vira para o quadro, dá aula de geografia e os meninos que se viram. Então, ele tem o compromisso dele com a geografia, não com os meninos. Isso está no sistema. Porque é uma escola, é um prédio, é uma equipe. Certo? Quando eu avalio na Prova Brasil, no Enem, no Salesp, no Escambau, eu faço a sequência anual, tá certo? Uma sequência histórica. Só que eu desafio vocês a encontrar 10% dessas escolas que tenham sido a mesma escola nos últimos 4 anos. Então não adianta nada. Precisa, é bom, é ótimo. Precisa de bons planos? Precisa. Precisa de bom material? Precisa.
resolve o texto. Enquanto não tiver realmente feito alguma coisa importante para os, né, que se valida esse ser histórico. Né? E a última coisa é esse negócio dos termos diferentes, que foi recomendado também. Né? Você tem o termo de aprendizado, você tem o termo ano escolar, né, que aí muda muita coisa, você tem o termo político, você tem os termos. Enfim, é isso. Eu queria agradecer, tá bom? E dar aqui o site da Lavra, tem muita coisa interessante para ver lá, inclusive baixar o livro. Ali está a nossa editora, que ela criou o e-book ela é da Amazon, e está sendo muito bacana essa experiência de começar a botar no mundo a nossa descoberta. E a outra coisa que veio de outras experiências foi a importância da gestão. Então, a gente já tem, o pedagógico já está lá, o da gestão virá muito em breve como é que a gente lida a gestão participativa. E aí, meu nome, se alguém quiser...